האור שבשמיים יחד, לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Torah Talk. Hoje estudando a Parashá de Vayehi, esse novo projeto que temos trazido sempre antes um pouquinho das nossas rezas de Shabbat, uma discussão de 1 hora da Parashá da semana que nos regeu ao longo dessa semana, antes aí de iniciarmos o nosso Shabbat, já que nessa época o Shabbat começa um pouquinho mais tarde, então sempre a partir das 6h30 transmitimos o nosso Torah Talk e logo depois às 7h30 iniciamos com o nosso já tradicional Kabbalah de Shabbat. Hoje comigo, novamente meu filho Davi, e juntos traremos elucidações a respeito dessa Parashá de Vayehi. É isso, Davi? É isso, Shabbat Shalom a todos, boa noite. Hoje estamos então aqui para estudar a Parashá de Vayehi, que é a última Parashá do livro de Bereshit, né? O livro de Bereshit que contava então essa história ancestral do povo judeu, contando a criação do mundo, contando o reinício do mundo, a história de nossos patriarcas, a Torre de Babel, e todas essas histórias que criam base para o nosso povo, mas agora estaremos entrando em transição para o novo livro de Shemot, que iniciará a trajetória do povo de Israel, propriamente dito, né, no Egito. E é justamente nessa Parashá que vamos ter 2 lutos, é isso, Rabi? É isso, 2 lutos. As Parashot de Gênesis, né, de Bereshit, tem sempre essa questão com a morte dos ancestrais, porque elas são sempre registradas desde o início até o fim delas, né, mostrando primeiro, e isso é importante, mostrando primeiro que os nossos heróis são humanos, não são seres divinos, não são seres dotados de algum nível de divindade, são pessoas comuns como nós, são nossos ancestrais humanos, pessoas que chamamos de tzadik, grandes justos do mundo, com suas histórias pessoais, normais, iguais à nossa, só que a sua história é sempre contada com um elemento de honra, de justiça, de exemplo para as nossas vidas. E agora morrem os nossos últimos 2 personagens mais, né, importantes dessas últimas parashot que estivemos estudando, que é o nosso patriarca Yaakov e o patriarca Yosef, seu 11º filho. Aí uma relação depois eu vou trazer sobre a Kabbalah, Yosef dentro da Kabbalah, um pouquinho. E algo que eu queria começar trazendo uma provocação na Parashá de hoje é o seguinte: Parashá de Shemot, ela começa dizendo, e esses são os nomes das 70 almas que desceram ao Egito com o patriarca Yaakov. Ok, problema nenhum, tá tudo certo, é assim mesmo, só que essa narração, ela já foi antecipada na Parashá de Vaigash, a Parashá da semana passada. Eu lembro, sim. Então na Parashá de Vaigash você tem lá todos os nomes dos que desceram, não vou me atentar agora se os nomes estão iguais ou não, não é sobre isso. Mas poderíamos simplesmente dizer que essa Parashá de hoje, e essa provocação simbólica que eu quero fazer, ela é desnecessária. A Parashá de hoje. A Parashá de hoje, ela é desnecessária para a narrativa, num primeiro olhar. Se os nomes dos que desceram ao Egito com Yaakov foram aquelas, porque o Shemot tem que voltar. E ele volta 2 parashiot antes. Então, das duas, uma, ou poderíamos terminar na Parashá da semana passada e já transicionarmos diretamente para Shemot, ou esses acontecimentos aqui poderiam ter sido narrados antes, e no final a Torá poderia ter mencionado, ainda que retroativamente, a descida de Yaakov para o Egito com aquelas pessoas, já deixando um gancho para a Parashá de Shemot, né? E por que então essa Parashá ela vai aparecer aqui? E o que eu quero trazer é uma provocação, é um símbolo, é uma centelha, uma faísca, que é o seguinte: antes que a gente possa transicionar
das eras da vida, das etapas da vida para outra etapa, antes que a gente possa fazer nossas transições, nós sempre temos períodos de estacionamento, vamos dizer assim, um período onde parece que as coisas estão paradas. Período em que é como um barco no meio do oceano que de repente para de ventar, um barco a velas que para de ventar e aí ele fica lá. Ele não tem como remar, não há remos, não há motores, só há velas e as velas estão à espera do vento. E quando isso acontece, significa que ainda há o que se fazer naquele lugar. E antes que a gente encontre uma razão para que a nossa missão se cumpra, seja na vida, ou seja nas situações da vida, a gente parece que não sai dali. Fica estacionado ali. Então a gente tem que achar onde é que está esse gatilho, onde é que está essa maçaneta, esse buraco de fechadura, onde está essa chave, para a gente transicionar. Então, podemos dizer que a paraxá de hoje, ela fala não só do encontro de Yaakov com seu filho e seus irmãos, com Yosef, etc., mas ela agora se preocupa em falar o que aconteceu, né? Trazer algumas menções mais importantes do que aconteceu ao longo dos 17 anos de permanência de Yaakov no Egito, já que quando ele entrou lá, ele tinha 130 anos e ele sai de lá, né, morto com 147 anos de idade. Então, assim, ao longo desses 17 anos, coisas aconteceram lá. E é isso que a paraxá vai relatar. Então, ela fala da descida do Egito, está na ordem cronológica, normal. Fala do que aconteceu aqui. E aí a paraxá de Shemot volta para lá. E aí pula essas histórias que estão na paraxá de Vayehi. E que poderemos dizer, a paraxá que conta qual foi a vida e a experiência que Yaakov teve no Egito. E ela pula diretamente para o fim dos 400 anos de escravidão, o fim dos 400 anos e o fim da escravidão do povo judeu no Egito, indo para os textos que a Torá vai considerar importante, que é o nascimento de Moshe Rabbeinu. Então essa paraxá, ela parece estar em suspenso. Ela está meio que no meio ali. Ela está no meio, parece que em suspenso. Ela é como se a narração de sua história fosse um tanto irrelevante, mas espiritualmente ela vem nos dizer, a Torá faz questão de mencionar que Yaakov viveu no Egito. Yaakov viveu no Egito, ou seja, ele não apenas foi para o Egito, e a história podia ter terminado ali, né? E aí encontrou com José, pronto, acabou a história, mas não. A Torá vai dizer, não, há algo a ser contado, né? E aí ela vai começar dizendo, Vayehi Yaakov ba'eretz Mizraim, e viveu Yaakov na terra do Egito 17 anos. E foram os anos de Yaakov 147. E aí começa com a morte, né? Começa mencionando a morte. E aí começa a contar. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. E viveu Yaakov 17 anos no Egito. Anos da vida de Yaakov são 147. Quando Israel percebeu que logo morreria, e aí ele volta atrás de novo. Ele começa dizendo que ele morreu com 147 anos. Aí depois que ele diz que ele morreu, ele volta um pouco. É igual aqueles filmes que começam pelo fim, que é muito comum, se tornou clichê nos anos 90. Sim. Então eu tô como Forrest Gump, eu tô sentado no banco, esperando o ônibus do meu filho. E aí eu começo a contar como eu cheguei naquele banco, né? No banco daquela praça. Então eu começo a contar lá de trás, quando eu era criança. E aqui a Torá faz um pouquinho disso. Ela fala que Yaakov viveu 147 anos, e aí fala dos dias finais de Yaakov
já no Egito, talvez ele esteja mencionando aqui, talvez, o último ano de Jacob no Egito, um pouco mais, e ele começa fazendo juramento a Yosef, pedindo que Yosef lhe faça um juramento com relação ao seu sepultamento. Sim. É isso? Ele vai dizer que quando ele vai falar com Yosef, é engraçado que ele menciona primeiro a interação de Yaakov com Yosef antes da bênção dos filhos. Tanto de Efraim quanto de Menashe, quanto dos seus próprios filhos. Ele menciona primeiro a relação com Yosef. E diz que, pressentindo a sua morte, ele pediu para Yosef prometer para ele que ele não seria enterrado na terra do Egito. Isso tem ligação com a paraxá da semana passada, de Vaigash, quando Yaakov está sacrificando a Deus, e Deus diz: eu vou contigo, e de lá te tirarei. Então, é como se ele fizesse Yosef jurar para que aquilo que Deus prometeu a ele se cumprisse. De que ele sairia do Egito. De que ele não ficaria preso no Egito. Seu corpo não seria enterrado no Egito. E aí depois ele já vai seguir com a bênção de Efraim e Menashe. Outra coisa super interessante, que Efraim e Menashe foram abençoados, os netos, ou seja, foram abençoados de acordo com a linha cronológica da Torá, antes de seus filhos. Porque é depois da bênção de Efraim e Menashe que ele vai citar, por exemplo, a índole de cada filho. Vai citar a questão da primogenitura de Yehudá, que não era o primogênito, era apenas o quarto filho. Mas ele vai citando ali Shimon, Levi, Reuven. E aí ele vai falar, não, Yehudá então é o meu primogênito. E ele não vai falar exatamente que Yehudá é o primogênito. Mas dá a entender. Ele vai dizer que Yehudá se torna o líder. Não, o primogênito não tem como, porque a palavra primogênito é o primeiro filho que abre a madre. Mas, inclusive, Yaakov tinha 2 primogênitos. Por causa que ele tinha 2 esposas, né? Né? Tinha 4, na verdade, né? Considerando as 2 concubinas, né? Mas considerando filhos de suas 2 esposas, ele tinha 2 primogênitos. Um deles era Reuven e o outro era Yosef, né? Quando ele abençoa, já lá no final da paraxá, quando ele abençoa Yehudá com essa autoridade do cetro, ele não está dizendo que Yehudá é primogênito, mas ele está dizendo que ele herda a liderança do clã, ou a liderança das tribos de Israel, ou ele está prevendo de que os reis de Israel descenderiam de Yehudá. Isso é uma outra história que a gente pode falar posteriormente, mas diga aí. Não, então ele vai abençoar isso primeiro, ele vai abençoar primeiro os netos, depois ele vai abençoar os filhos. E quando ele promete para Yosef, quando Yosef promete para ele que ele não seria enterrado no Egito, então, portanto, ele estaria pedindo ao seu filho que cumprisse a promessa, ou que se fizesse cumprir aquilo que Deus já havia prometido a ele, de que ele não se permaneceria no Egito. Agora isso nos faz pensar o seguinte: se ele estava falando do corpo de Yaakov, se Deus estava falando que eu te tiraria do Egito diretamente a Yaakov, ou se Deus estava dizendo que mesmo que Yaakov morresse no Egito, o seu povo, os filhos de Israel, não ficariam no Egito por muito tempo, e que de lá o Eterno, com mão forte e braço estendido, tiraria eles de lá, mas lá na frente. Só que ele pede a Yaakov, e aí fica a pergunta: Yaakov pediu para Yosef que o enterrasse em Marpelá, juntamente com seus pais, mas ele foi enterrado no Egito e depois foi levado a Marpelá como Yosef, ou ele foi levado a Marpelá pelos seus irmãos e aí Yosef ficou no Egito? É uma boa pergunta, mas a gente está adiantando. Vamos falar uma coisa de cada vez. Primeiro vamos falar aqui o seguinte: você mencionou a bênção de Efraim e Menashe, né? De Yaakov para com Efraim e Menashe. E uma das coisas que me chama a atenção aqui primeiro é o seguinte: capítulo 48, primeira aliada paraxá, verso 1, né?
Lê pra gente, por favor, verso primeiro. Vamos ler até o 9, mas aí você vai ler primeiro até o 4, final do 4, depois a gente inicia o 5 e assim por diante. Ok. O primeiro verso de 48. do capítulo 48. E foi depois daquelas palavras que disseram... e foi depois daquelas palavras e disseram a Yosef: eis que teu pai está enfermo. E tomou seus 2 filhos com ele, a Menaxe e a Efraim, e anunciou a Jacob e disse: eis que teu filho Yosef vem a ti. E esforçou-se Israel e sentou-se sobre a cama. E disse Jacob a Yosef: Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E disse-me: eis que eu te farei frutificar, e te farei multiplicar, e te farei por multidão dos povos, e darei esta terra à tua semente, e depois de ti para possessão eterna. E agora... Então até aí, até o versículo 4 primeiro. Sim. Acho que está voltando um pouco, né, o microfone. Versículo 4 primeiro vai falar, versículo 1 ao 4 vai falar que Jacob se assentou na cama porque sabia que Yosef estava vindo, e ela começa dizendo: então, pouco depois dessas palavras, e aí aqui dá a entender, aqui em Peshat agora, dá a entender que logo depois que ele falou isso, essas coisas já aconteceram. Só quando ele fala palavras aqui, a palavra aqui é davar, na verdade, pouco depois dessas coisas. Eu posso também traduzir como coisas, né? Depois de que coisas? Do final do capítulo 47. Tá, e o que é o capítulo 47? O que o capítulo 47 nos traz na paraxá de hoje? Como é que a paraxá de hoje começa? E viveu Jacob. Então certo, mas ela começa com relatando. Sim, relatando. Relatando o quê? A morte de... Não. Relatando... sim, o pedido isso, de Jacob. E uma promessa. Uma promessa. E aí ele começa aqui: se tu desejas realmente fazer-me uma benevolência, tá? Ele disse: coloca a tua mão sob minha coxa e faz um julgamento e age comigo com verdade e benevolência. Então aqui a palavra aqui é versículo 29. Aqui, imediatamente, Chesed ve'emet, né? Chesed ve'emet, que age comigo com benevolência e verdade. E essa expressão, Chesed ve'emet, ela hoje está associada a uma mitzvah. E essa mitzvah, Chesed ve'emet, que é uma caridade, uma bondade verdadeira. E qual é essa bondade verdadeira? A que vem do coração, seria? Não, aqui ele está falando de um ato. Chesed ve'emet significa bondade verdadeira, ou bondade e verdade, caridade e verdade, é aquilo que a gente faz pelo morto. A mitzvah de cuidar do féretro. Do féretro, ou de seguir um féretro, ou de cuidar e limpar e preparar um féretro, né, um corpo. Então, essa caridade, que é a caridade que Yaakov pede para Yosef, ela não pode ser feita por si mesma. Ela é o único ato que eu não posso, de fato, fazer por mim. Eu não posso me preparar para ser sepultado. Sim. Eu não tenho como me preparar para ser sepultado. Então, quando o homem morre, quando a mulher morre, e quando a gente no português tem a expressão muito comum, né? Esse aí não tem aonde cair morto. Mais do que não ter um jazigo para ser sepultado, mais do que não ter dinheiro para o próprio velório, o que essa expressão significa, todo ser humano sai do mundo dependendo de alguém.
eu dependo de alguém. Não importa se eu sou rico, não importa se eu sou pobre. Quando eu saio do mundo e eu abandono a minha casa física deverá contar com Hesed ve'emet, com bondade e verdade, ou com bondade verdadeira, ou de quem vai me honrar a esse ponto de me sepultar, mas antes de me sepultar, vai me preparar, vai me vestir, antes de me vestir, vai me banhar, vai me fazer o meu mikve simbólico pós-mortem, né? Vai me limpar, vai colocar os tahiririm, vai me embalar, vai me colocar no caixão, vai me colocar meu talite e assim por diante, vai carregar meu caixão, vai rezar por mim uma coletânea de Teilim e vai rezar por mim um Kadish em Minyan antes de se despedirem. Ou seja, essa última ação, que a Torá vai chamar de Hesed ve'emet, é a mais elevada de todas as formas de tzedakah que se pode fazer por alguém. Sim. Hesed ve'emet, que é um ato de caridade para com a pessoa que falece, para com o defunto, para com o morto. E ele continua carecendo de mim. Então ele fez uma promessa, porque qual seria o medo de Yaakov? Um medo que talvez a gente não encontra em Yosef. Yosef se torna um personagem bastante perturbador em alguns aspectos. Por que perturbador? E Yosef, até que ponto Yosef era de fato um homem religioso? De que religião? Do judaísmo, se é que a gente pode chamar de judaísmo. Até que ponto Yosef realmente estava conectado à espiritualidade de seu pai? E até que ponto Yosef estava, de alguma maneira, já acostumado com a cultura egípcia? Yosef falava egípcio. Yosef se ornamentava como egípcio. Yosef vivia como egípcio. Ao que tudo indica, Yosef se casou com uma egípcia. Muito embora Asenat acredita-se ser a sua sobrinha, filha de Diná, né? Mas isso é parte do Midrash. Enfim, pode ser uma fábula posterior que os sábios nos trazem. Mas ao que tudo indica, ele se casa no Egito. Ele se casa, né? No Egito. A princípio, com Asenat, e aí ele teve que era filha de Potífera, né? Que é o sacerdote de On, né? Ele coloca o nome desses filhos em egípcio, em hebraico. Ou pelo menos são assim que os nomes dos filhos aparecem pra gente na Torá. Yosef não parece ser um religioso, não parece ser alguém que, não me parece, eu não estou dizendo que não é, mas a princípio alguém que lê o texto, Yosef era uma pessoa comum, mas na hora de colocar o nome dos filhos, colocou o nome dos filhos em hebraico. Não é mencionado que Efraim e Menashe tenham sido circuncidados. Não há essa menção. Mas tudo bem, também não há menção de que os outros filhos de Yaakov tenham sido circuncidados. Então a gente acredita que eles tenham sido circuncidados. Só que acontece que os filhos de Yaakov nasceram junto de Yaakov. E os netos de Yaakov nasceram no Egito. É, uma outra bem diferente. É uma história completamente diferente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Há judeus e judeus. Há aqueles que são judeus de fato, não necessariamente são religiosos,
mas que se mantenha, apesar de tudo, conectados à sua fé, por exemplo, na hora de nomear seus filhos. Na hora de se comprometer com o pai, de que daria a ele um enterro judaico. Sim. Enterro judaico este que Yosef não teve. Sim, ele foi sepultado como um egípcio. Como Ao que parece, ele foi colocado num aron, né? Num caixão. A palavra aron não é sarcófago. É caixa. É, caixa. Então, a princípio, ele foi colocado num caixão. Aparentemente, não foi embalsamado. Não foi mumificado. Né? Embalsamado, talvez. Mumificado, não. Então, ele fez isso pelo pai. E não... Mas por que não, os irmãos não o levaram para Quinã, para ser enterrado com seus ancestrais? Embora, olha só que interessante, Yosef não seria enterrado junto a seus ancestrais em Marpelá. Ele seria enterrado na terra de seus ancestrais, mas não no mausoléu de seus ancestrais. Ele não foi enterrado em Marpelá. Yosef fora enterrado em Shichem. Aquele lugar onde aconteceu aquilo com a irmã dele, Diná, onde os irmãos dele mataram os filhos de Shichem. O mesmo lugar onde Yaakov havia marcado o encontro com Esav. O mesmo lugar que o templo ficaria na época de Davi. Isso. Então, assim, há um mistério aqui, e Yosef parece uma figura perturbadora nesse sentido. E ele promete ao pai fazer esse último ato de caridade, e de fato ele fez. E quando Yaakov morre, uma comitiva gigantesca vai do Egito para Quinã, para o grande sepultamento de Yaakov. De todos os patriarcas, Yaakov se torna aquele que tem o sepultamento mais suntuoso da história de nossos ancestrais. Nem o próprio Yosef, que era príncipe no Egito, parece ter tido um sepultamento tão majestoso. Inclusive, Yosef não pede para ser enterrado fora do Egito, mas pede que seus ossos sejam levados. Por que ele falou isso? Ele poderia ter falado: olha, eu vou deixar meu testamento, vocês me levam para o Egito, para Quinã, igual eu fiz com o papai, e vocês me enterram lá, beleza? Se eu morrer antes. Mas se os irmãos não estivessem mais vivos, ele poderia ter pedido aos seus filhos, Efraim e Menache. Ele poderia ter pedido aos seus soldados, aos seus súditos, e ele teria recebido com todo o direito o mesmo grau de suntuosidade, né? A questão é, o que você acha? Você tem alguma teoria? O que você acha que isso aconteceu? Eu tenho uma teoria, mas é um pouco embaraçosa. Vou tentar deixar mais claro. Quando um faraó morria, ele era geralmente levado pro seu sepultamento ali, pro seu túmulo. Só que Yosef, diz o Midrash, seus ossos foram jogados no Nilo. Jogados não, foram sepultados embaixo do Nilo. O Nilo em um caixão de chumbo ou de ferro, de metal. Assim, um caixão metálico debaixo do Nilo. O Nilo cujo era um deus para os egípcios. Sim. O que dá a entender também, de acordo com o Midrash, que foi esse mesmo Mar Vermelho, que quando Moshe abriu, ele viu lá os ossos de Yosef. Mar Vermelho não, o Nilo. O Nilo. Não, é porque o Midrash vai dizer que quando o mar abriu, os ossos de Yosef teriam levantado. Não, vamos corrigir o Midrash. Tá. O que é dito é que Moshe chegou perto do Nilo e falou, não sei se é outro Midrash que você está citando, ele chegou perto do Nilo e falou: levanta-te, boi. Ah, sim, esse. Então, levanta-te, boi. E aí o caixão, que era de metal, boia no Nilo. Sim. E ele sai debaixo do leito do Nilo
para a superfície da água do Nilo, boiando mesmo sendo de metal. Sim. E antes que alguém diga que o Midrash é fantasioso, há uma menção no Tanar de que o profeta Elias também fez um machado flutuar, sendo que o machado também é feito de ferro. Sim, mas é que a minha teoria ela é mais sobre os méritos dele. Né? Uhum, Talvez ele já sabia de tudo isso que iria acontecer. uhum, Talvez ele já previra que por causa do seu cargo ele seria Uhum. enterrado ali. Por causa de também ele ser uma figura até um pouco divina para os egípcios, Uhum. o desvendador dos mistérios, né? uhum, E ele já sabia que isso iria acontecer. E talvez ele teria, de alguma forma, a mesma Shekhinah que se apresentou ao seu pai, uhum, que mostrou para ele o futuro dos Uhum. filhos de Israel, que eles não ficariam no Egito para sempre uhum, e que alguém tiraria eles de lá. uhum, Não falando, talvez, ainda Moshe Rabbeinu. uhum, Pelo menos a Torá não diz isso. uhum, Mas talvez essa mesma Shekhinah teria visitado a Yosef uhum, e teria dito que nessa mesma ocasião em que os filhos de Israel saíram do Egito, eles levariam ele com ele, por causa dos méritos de Yosef. Isso eu não lembro aonde eu li, Uhum. mas tem uma ligação rabínica de que o que protegeu os filhos de Israel Foram no os ossos deserto de Yosef. foram os méritos dos ossos de Yosef. Isso. Entendeu? Então, só encerrando essa teoria, é que mesmo que os filhos de Israel estivessem saindo do Egito graças à mão de Deus, Deus tinha prometido para Yaakov que eu te tiraria do Egito. Mas se Yosef ainda está no Egito, mesmo enterrado no Egito, Yaakov não saiu do Egito. Yosef também é Yaakov. Uhum, Geneticamente, no sentido espiritualmente. de povo, sim. Sim. Uhum. Então, Deus precisava tirar todo o povo, incluindo a última centelha de Yaakov no Egito. Uhum. Os ossos de Yosef, que levariam não só o povo para Israel, Sim. como os protegeria com seus méritos. Ou seja, então existe um paralelo do início da Paraxá com o fim dela. Uhum. A Paraxá começa e termina com uma promessa relacionada a sepultamento. Sim. Ela começa com uma promessa que Yaakov pede que Yosef faça para ele, de que coloca a tua mão debaixo da minha coxa, age comigo com verdade e benevolência, por favor, não me enterres no Egito, Uhum. não me sepulte, Elna, né? Não me sepultes. No Egito. Aqui esse ele aqui é ele de não, né? Que é uma palavra para não. Elna, não, por favor. Tikvereini bimizraim. E aqui Tikvereini é uma palavra interessante porque o radical dela, o shorresh dela é Kof Beit Reish, que é de Kever, Uhum. que significa sepultura. Sim. Então, não me sepultes, tá? Não me sepultes no Egito, tá? Essa palavra também ali, o tikver, Aham. começa com tik, que também é caixa. Não sei se tem a mesma. Não. O tique aqui, a raiz vem de Kever. Tá? E aí o ti, ele é um prefixo verbal, um prefixo de desinência verbal. Sim. Então, ele está dizendo, não me enterres, né? Sim. Me Entendi. enterres, né? Não me sepultes. Não me sepultes. E aí termina lá, dizendo, Yosef permaneceu no Egito junto à sua família, a família do seu pai. Ele viveu 110 anos, a Paraxá começa descrevendo os anos da vida de Yaakov, termina os anos da vida de Yosef, Uhum. criando um paralelo entre Yosef e Yaakov. Yaakov viu os filhos da terceira geração de Efraim. Terceira geração de Efraim. Então ele viu Efraim, viu os filhos de Efraim, Uhum. viu os netos de Efraim e viu os bisnetos de Efraim. Se a gente considerar a terceira geração de Efraim após Efraim, então ele viu os bisnetos de Efraim, seus trisnetos. Alguns chamaram de tataranetos, né? Mas a terceira geração de Efraim já seria os filhos que saíram do Egito, né?
Já seria aqueles lá. Ou seja, ele ficou... Porque assim... Não. Os filhos de Israel... Não, ele fala, viu até a terceira geração de Efraim. Pode ser que seja os bisnetos de Efraim, ou se você quiser a terceira geração de Efraim contando Efraim, então é Efraim, o filho e o neto. E aí teria a terceira geração de Yosef. Mas você tem um texto, né, que fala que Deus faz benevolência com os filhos, e o justo viverá e verá os filhos de seus filhos, os seus netos. E fala que Deus visita a transgressão do pai e do filho, lá em Êxodo 20, até a terceira e a quarta geração. Então, de alguma maneira, ele viu a quarta geração depois dele. A quarta? A quarta. Menache, o filho de Menache, o neto de Menache, o bisneto de Menache. Terceira e quarta geração depois dele. Então ele viu a quarta geração depois dele, tá? Morrendo aos 110 anos de idade. Aí eu quero falar um pouquinho ainda sobre 110. E Yosef viu os filhos da terceira geração de Efraim, os filhos de Mahri e os filhos de Mahir, filho de Menache. Veja bem, ele viu a terceira geração da filha de Efraim e os filhos de Mahir, filho de Menache. Então viu a segunda geração de Menache. E também nasceram a Yosef em seu colo. Tá? Yosef disse aos seus irmãos: eu morrerei. Deus certamente lembrará de vocês e os tirará da terra, para que a terra que ele jurou a Abraão, Isaac e Jacó. Yosef então comprometeu os israelitas por um juramento: Deus certamente se lembrará de vocês, e vocês deverão levar meus ossos daqui. Yosef morreu com a idade de 110 anos, sendo embalsamado e colocado em um caixão no Egito, e assim termina Gênesis. Então, assim, ele começa com a promessa de sepultamento, termina com uma promessa também de sepultamento, começa relatando a idade, termina relatando a idade. Aí aqui eu quero dizer o seguinte: a idade de Yosef de 110 anos está ligada ao número que Yosef tinha entre seus irmãos. Ele era o 11º filho. Ele morreu aos 110 anos, né? Entendi. O número 11 aparece nos dois. E 11 são os números das Sefirot, se você contar a Sefirá de Daat. Alguns sábios não contam Sefirá de Daat. Sefiria de Sirá, por exemplo, não conta. Outros sábios vão trazer a Sefirá de Daat. A 11ª Sefirá. Mas a maioria vai identificar Yosef com a Sefirá de Isod. Isso eu já vi bastante. Isod. Por quê? Porque Isod é a Sefirá sexual. E ele é chamado de ramo frutífero. E eu quero dar essa característica aqui. Quando ele vai ser abençoado pelo seu pai, lá na frente, fala que ele era um ramo frutífero, e fala que as filhas sobem por sobre o muro por causa disso. Por causa dele. E aí o Rashi vai explicar que quando ele estava no Egito, ele era tão bonito e tão belo que as filhas do Egito, as jovens do Egito, subiam no shur, no muro, para vê-lo lá de cima. Então ele era um homem cobiçado. Cobiçado, esteticamente cobiçado. Yosef era uma isca o tempo todo para sua própria vaidade. Yosef era vaidoso quando criança. De uma certa maneira continuou vaidoso ao longo de toda a sua vida. Era um homem que gostava da estética, da beleza, se enfeitava, se pintava como um egípcio que eu era.
tanto que se tornou objeto de desejo da mulher de Potifar, uma mulher casada, de quem ele teve que correr. Então, assim, talvez os sábios digam isso, talvez a Torá diga isso, porque os sábios vão dizer que ele era justo. Mas como é ser justo e ser belo? Porque se por um lado a beleza é uma dádiva da vida e da natureza e não há nada de errado nela, por outro lado você vai ver o personagem Sansão, que parecia também ser belo e de grande porte. Mas ele se deixou levar pela sua beleza e foi enganado. E aí ele se envolveu com muitas mulheres. Não foi Dalila? Não. Quando ele foi lá no campo das raposas, no campo das raposinhas, que é dito na Torá, está no livro dos Juízes, aquele era um encontro com mulheres. As raposinhas. As raposinhas. Né? E aquilo envolvia muito. Ele é descrito como um homem extremamente promíscuo. Uhum. Embora ele tenha sido um juiz de Israel, ele era extremamente promíscuo. E à medida em que a promiscuidade dele foi se tornando viciosa na vida dele, e esse é o grande problema da promiscuidade, ela se tornar viciosa, quando a promiscuidade se tornou viciosa na vida dele, a única maneira dele fazer tikkun, estou trazendo Shimshon para Parashá de Vayeri, fazendo um paralelo dele e de Yosef. Shimshon, que também teve um nascimento diferente, ele teve um nascimento milagroso, porque a mãe dele era estéril. E foi por conta do anjo que veio e disse a ela que ela seria mãe, e depois ao seu marido e tudo mais. Ela veio então a engravidar. Ele foi fruto de um voto. Ele nasceu com um voto de Nazir, que ele não escolheu fazer. Fizeram por ele. E ele teve uma trajetória muito promíscua, como eu disse. Quando a trajetória dele se tornou... A trajetória promíscua dele se tornou viciosa, a única maneira de fazer tikkun era através da própria vaidade e da própria promiscuidade dele. Por fim, ele acaba entregando o seu voto a Dalila. O que é entregar o voto para Dalila? Ele contou para Dalila o segredo da força descomunal que o livro de Juízes descreve que ele tinha. Ele perdeu seu voto por causa de uma mulher filisteia. Não por causa da mulher, por causa dele mesmo. Né? Que ele não contou com uma relação normal entre casais. Né? Ele contou como uma forma até de vaidade. Ele tentou falar, minha força também, esses cabelos... Graças aos meus cabelos que eu tenho a força que tenho. E o cabelo dele também era parte da vaidade dele. Claro. Né? E aí o cabelo aparece como símbolo da vaidade masculina. Engraçado que nos movimentos cristãos protestantes existe todo um tabu em cima do cabelo da mulher, né? E no fim, a grande vaidade dos cabelos, né, são apresentados com homens na Bíblia, que é o caso de Absalão, que morreu pendurado pelos cabelos e morto pela espada enquanto pendurado pelos cabelos estava. Então Yosef tinha tudo para ter tido uma vida parecida com a de Shimshon ou até de Absalão. E a bênção que o pai dele vai falar para ele vai aparecer, que é essas meninas que subiam pelo muro para vê-lo. No entanto, ele optou, apesar de sua beleza, de sua juventude, de ser um homem de porte belo, ele provou o seu valor ali quando ele não se deita com a mulher casada de Potifar. E aí tudo isso contribuiu para que, mesmo quando tudo parecia perdido, Hashem o trouxesse de volta para os seus propósitos. Então, os propósitos de Deus, eles se cumprirão na nossa vida. Até que ponto? Até que ponto? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Independente de mim, o propósito de Deus se cumprirá na minha vida? Independente de mim?
Pode ser que não. Mas pode ser que sim. Se pode ser que sim, então pode ser que não, obviamente. Então não necessariamente. Sim. O que eu quero dizer com isso? Sansão perdeu o voto dele. E a única chance que lhe foi dado de novo, à medida em que seus cabelos cresciam enquanto ele estava preso e cego, porque Sansão morreu preso e cego. Já cego, é levado ao palácio dos filisteus, e lá ele, sem dizer para ninguém, ele percebe que seus cabelos começam a crescer na prisão, e à medida em que o cabelo dele cresce na prisão, ele vê a sua força voltar. Mas isso só aconteceu para ele poder derrubar as colunas do templo de Dagon, matando todos os filisteus que estavam dentro daquele templo, inclusive ele mesmo. É uma história triste. Então, assim, a história de Yosef poderia ter terminado assim. Porque no final, tanto Xinchão quanto... Fala mais perto do microfone. Que no final, tanto Xinchão quanto o Absalão tiveram que... A única oportunidade que eles tiveram de fazer Teshuvá, esse seu aspecto vaidoso, foi entregando a própria vida. Uhum. Porque tanto o Absalão só conseguiu fazer, talvez, uma forma de Teshuvá, entregando sua própria vida, quando ele retificou essa sua vaidade com a morte, e quando Shimshon se suicida, seria uma espécie de suicídio, na Torá, sim, de uma certa maneira, para uma retificação. E essa é uma discussão séria sobre a questão do suicídio de Shimshon, né? Será que Shimshon é um suicida na história judaica? Não é o nosso tema de hoje, não trouxemos nenhum material a esse respeito para a mesa de discussões, mas é uma coisa interessante. E ele fez uma retificação, dando a própria vida dele em troca disso, e falou: eu vou destruir os inimigos do meu povo, e essa vai ser o meu cumprimento no mundo. Um grande feito. É. E Yosef passou pela mesma coisa, né? Uhum. Yosef também morreu. Uhum. Só que no caso de Yosef, ele foi que nem o Superman, né? Ele renasceu de novo. Mas ele teve que morrer para retificar o aspecto de vaidade dele. E mesmo no Egito, ele ficou ainda mais vários anos preso para retificar a sua vaidade. Assim como Sansão também ficou. Sim. E Yosef ainda teve uma escolha mais sábia do que Shimshon. Em vez de ele ter aproveitado essa oportunidade para entregar a sua vida a salvar o seu povo, ele preferiu trocar o mazar dele, digamos assim. Ele preferiu retificar a si próprio enquanto vivo. Talvez por isso que você falou que na bênção de Yaakov, Arius, ele vai citar essa questão do muro, mas ele não vai fazer. Exatamente. Porque ele preferiu trocar. Ele preferiu, essa parte de minha já não me cabe mais. Esse Yosef não existe mais. E no fim ele termina a vida dele como o quê? Como um ancião. E um justo. Não, sim, mas ele foi um jovem, ele foi belo, ele foi forte, foi viçoso, um ramo frutífero. As meninas subiam sobre o muro para vê-lo. Ele foi vaidoso também na juventude, na adolescência. Primeira coisa, tiraram a barba dele. Que era também símbolo de sua vaidade. De sua vaidade. Lá no... Então, sem retificar a vaidade, Yosef jamais teria chegado onde chegou. Eu não vou dizer para você que ele se retificou toda a vaidade dele, até não sei se é nem necessário isso, que a gente deixe de ser vaidoso, ou que a gente deixe de ser alguma coisa, algum tipo de característica, mas ele conseguiu retificar o excesso. Ele conseguiu equilibrar. Equilibrar, exatamente. Equilibrar. É questão de equilíbrio. E aí ele termina a vida dele como um bom velhinho. Ele termina a vida dele com filhos, netos, bisnetos. Dinheiro. E trinetos, né? Tranquilo. Cujos filhos nasceram, os netos nasceram na sua coxa. Né? Ou seja, saiu da nora ou da neta, né? Ou do esposo do neto, e veio para o colo dele. Ele viu os filhos de Efraim e de Menaxe nascer até a terceira geração de Efraim. Então, e onde é que foi parar aquele jovem? No passado. Então, quer dizer, a juventude,
a vaidade da juventude, os anseios sexuais da juventude, a promiscuidade da juventude, é o caminho mais difícil do ser humano. Quando chega uma certa idade, o ser humano começa a florescer, em termos hormonais, e é muito difícil lidar com os anseios sexuais, é muito difícil. E assim, no final, Yosef se casou com uma boa esposa, teve 2 filhos, e viu seus netos nascerem. E talvez toda a riqueza do homem seja essa. Porque o Salmo vai falar que o justo verá os filhos dos seus filhos. Né? Isso me lembra da canção da canção Pantanal, né? Interpretada pela Maria Bethânia, né? E os dos filhos dos nossos filhos verão. Porque é um legado. Essa música fala de um legado, do que vamos deixar para os filhos. Então fala da natureza, dos rios, das matas, das histórias que os povos indígenas contavam, e que talvez isso pode vir a se perder, pode vir a não existir nesse mundo, né, mítico da canção, desse oásis que a canção tenta trazer, essa utopia. A missão maior do pai é transmitir a esses filhos um legado. E Yosef, o fim da vida de Yosef é de um velhinho com filhos e netos, bisnetos, tataranetos. Talvez Yosef, sem conhecer o Shema Israel, cumpriu o Shema Israel. Cumpriu. Vestirantã levaneira betibar taban. Então, assim, essa parte é emocionante, porque Yaakov também acaba morrendo com 147 anos. São 37 anos a mais que Yosef. Yosef, para a idade da época, talvez não tenha morrido tão velho assim, né? Estava até jovem. Moshe, que veio bem depois dele, morreu aos 120. Talvez Moshe tenha sido o último. Eu não me lembro quantos anos morreu Yehoshua, mas está citado no livro de Yehoshua, a morte dele também. Mas a idade humana vai diminuindo daquele momento, pelo menos em termos bíblicos. Então esse fim da história de Yosef e o fim da história de Yaakov como anciãos, porque Yaakov também teve uma experiência de juventude e também teve quatro mulheres, 2 esposas, 2 concubinas. Ele também foi jovem, também se apaixonou. Foi enganado. E aí, de novo, a mulher, na Bíblia, ela representa o arquétipo da mãe. Quando eu falo, gente, vou deixar uma coisa bem clara, eu estou falando em termos arquetípicos. Né? Arquetípicos. Não é em termos sociológicos, mas em termos arquetípicos dentro dos arquétipos que a Torá traz. A mulher é o arquétipo da mãe. A mulher é o arquétipo da deusa, né? Do ser divino. Ela é o arquétipo do poder espiritual. Ela aparece lá em Diná. Não, em Léa, que tinha o poder das plantas, né? É o arquétipo do poder espiritual, mas ela também aparece na Bíblia, talvez por conta do elemento patriarcal que estava presente nos escritores da época. Ela aparece como o símbolo do engano. Eva aparece na Torá como a mulher que fora enganada pela serpente. E aí,
você vê Dalila aparecendo como um arquétipo da própria serpente, a própria enganadora, que utilizou de sua beleza para fazer com que Xinchon entregasse o segredo da sua força descomunal. O seu espinafre do Popeye era o cabelo. Yaakov também parece ter sofrido desse mal de se permitir enganar pela beleza de Raquel. E no fim, a esposa que fica ao lado dele até o fim é a única que a Torá não chama de bela das 4 matriarcas. Ela era simpática. Ela era simpática. Porém, a única que não era estéril também das 4 matriarcas. Então, as 4 matriarcas, elas poderiam ser entendidas assim de forma mais breve. Uhum. Era a matriarca com Sara, ou Leia. A mãe, a figura da anciã. A anciã, Sara, a mãe, Leia, a feiticeira, Rachel, e a enganadora Dalila, a ilusionista. Era Raquel. Não, tô falando. A feiticeira. Era a feiticeira. A feiticeira. Isso. E a ilusionista... Não, mas as 4 mulheres são a anciã, a virgem, esqueci, Rebeca, Rívika. A feiticeira e a mãe. E a mãe. A mãe, aí tem uma discussão. E isso vamos contextualizar para o pessoal entender. Esses 4 arquétipos da mulher estão ligados às 4 fases da lua, na mitologia universal. E essas 4 fases da lua representam as 4 faces da mulher. E a feiticeira, que fala a feiticeira, não é no sentido da bruxa necessariamente. A feiticeira é aquela que usa de artimanhas. Tem a ver com a sedutora, tem a ver com a bela, né? Com os cabelos, tem a ver com essa coisa também de manipulação do plano espiritual, que as mulheres têm mais poder espiritual, tem o sexto sentido feminino, tem a intuição aguçada, coisas que os homens têm muito menos. E aí, todas as nossas mulheres, né? Quando eu falo todas as nossas, a minha e a outros, cada uma delas possui esses 4 elementos. As 4 faces, né? As 4 faces, né? Possui esses 4 elementos que podem ser retificados. Então a gente não ouve muito falar sobre qual era o aspecto e a natureza e o caráter e a personalidade da mulher de Yosef. Mas, de alguma maneira, a gente pode entender que também nós atraímos para nós pessoas que estejam dentro da nossa assinatura vibracional. É como o ímã. Não é como o ímã, porque o ímã está ligado ao magnetismo. Sim. Então, o magnetismo atrai o oposto. Sempre. Tá, entendi o que você quer dizer. A lei do magnetismo atrai o seu oposto. Então, polaridades diferentes. Um homem mais feminino vai atrair mulheres mais masculinas. No sentido... Não é no sentido sexual necessariamente, mas eventualmente também. Mas mais identificado com as forças femininas, vai atrair mulheres identificadas com a força masculina. Mas isso é obra da lei do magnetismo. Sim. Agora, existe uma outra lei, que é a lei da ressonância. Aí eu lembrei depois que você corrigiu. Da ressonância, que é quando eu toco a nota Mi, e a outra nota a outra Mi vibra sozinha. Isso se chama ressonância. Então, aquilo que a gente ressoa como assinatura energética, vibracional, é o que a gente atrai. Então a gente atrai os nossos iguais ou os nossos paralelos ao mesmo tempo que atraímos os nossos inversamente polarizados. Do outro lado. Então é ao mesmo tempo. Então eu vou atrair, por exemplo, uma mulher, eu vou provavelmente atrair para perto de mim uma mulher que tem a mesma assinatura vibracional que eu. Tá? Isso tem a ver com caráter, personalidade, uma série de coisas.
mas ela também será o meu polo oposto, meu polo oposto em outros aspectos. Em tudo aquilo que eu tiver menos, ela vai trazer mais e vai, porque o universo tende a buscar Sempre o equilíbrio. o equilíbrio natural. O equilíbrio né? central, sim. Posso Pode, por favor. terminar com uma última pergunta? Aham. Voltando um pouco, tem uma parte interessante que eu tinha enxergado sobre a bênção de Efraim e Uhum. Menache. Capítulo 48, Isso aqui é Uhum. mais pra frente. versos 5 ao 9. Que vai dizer sobre a espada e o arco. Ele vai mencionar o arco. Tem certeza que é em Efraim? Ou não é em Benjamim? Capítulo 49? Acho que é, então. A espada e o arco. Uhum. Era Benjamim ou era Efraim a tribo dos arqueiros? Benjamim. Então, porque ele vai dizer aqui na bênção Uhum. que a minha espada e o meu arco estejam com você. Vamos ver isso aqui. Só deixa eu tentar encontrar É capítulo um pouquinho. 49, é a última bênção do capítulo 49. Até tem a citação do Rashi embaixo descrevendo ele, só que eu não tô achando agora. Capítulo 49, verso... Aqui, ó. Não, é o último verso do capítulo 48. Último verso 48? Verso 22. E eu te dei uma parte, mas sobre teus irmãos, que tornei da mão do Emoreu com a minha espada e com o meu arco. Sim, mas aí tá falando dele, não é uma bênção. Só que teria alguma ligação, então, não, com Benjamim. Com a tribo de Benjamim. Vamos ver a arqueiros. tribo de Benjamim. Vamos lá. Shimshon. Sim. Shimon e Levi, né, Shimshon? Shimon e Levi, Yehudá, Zebulun, Isahar, Dan. Dan, o versículo 16 e versículo 17 vai falar: Dan vingará o seu povo. E aí os sábios falam que era Shimshon, Sansão. Sansão era da tribo de Dan, então. De Dan, exatamente, que é a tribo dos juízes, né? E aí, onde É é que que tá? quando eu li o arco, eu achei Uhum. que tinha alguma ligação com Benjamim, porque Benjamim era da tribo dos arqueiros, não? Os Isso. arqueiros ambidestros. Não, Benjamim não era da tribo dos arqueiros. Não, Benjamim. Os arqueiros Os eram arqueiros da da tribo de tribo Benjamim. de Benjamim, porque Benjamim era o patriarca da É. tribo. Ele não era de tribo nenhuma. Me Entendeu? confundi, né? Ele deu origem às tribos, né? Sim. Então vamos lá, o capítulo 49, versículo... Benjamim, verso 27. Sim, Benjamim. É isso? Benjamim é o lobo Uhum. Que despedaça. que despedaça. Aham. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá os seus despojos. E só isso. Sim. Onde é Não, que fala do arco? Foi uma confusão que eu tinha feito com aquele arco lá. Ah, A espada e o arco. sim, aí nós vamos ver lá na frente que os benjamitas se tornaram arqueiros, mas isso foi na época do rei Davi. Os arqueiros ambidestros. Uhum. Os arqueiros ambidestros de Benjamim. E aí a relação, né, entre os arqueiros de Benjamim e o arco do Sagitário, né, do Sagitário. do caçador do próprio Edom, né, de Esav. Já sabe. Mas ao que parece, Yaakov também tinha um arco. Tinha. É, Porque ele diz que minha espada e meu arco. minha espada e meu arco. Então assim, há um aspecto de guerra também em... Mas então Yaakov, Yaakov. ele tinha um exército pra si, né? Porque também dá a entender que ele teria enviado esse suposto exército Aham. com sua ajuda para o seu encontro com Esav, né? Com seu irmão. Exatamente. Então talvez ele também era uma tribo que nem Game of Thrones, né? Uma tribo que tinha um exército pra si. Um clã. Isso a gente vê em Abraão, Uhum. que só dos melhores ele pegou 318 pessoas. Ou seja, o tamanho do exército. Só dos melhores. Então assim, sim. E esse é um aspecto que a gente costuma ignorar de Yaakov.
Que é esse aspecto que ele também era um guerreiro. Sim, também era o guerreiro. E lá em Menashe, aí eu lembrei que eu tinha ido perguntar antes, que eu acabei não concluindo a pergunta do Efraim Menashe, né? Aham. A bênção. Ele diz... Ele primeiro abençoa o mais novo. Aham. Ele abençoa primeiro Efraim. Tanto que na bênção dos filhos que os pais geralmente fazem no Kabbalat Shabbat, diz que o Eterno te faça como Efraim e Menashe. Uhum. Mas Menashe era mais velho que Efraim. É. E que Yosef, quando viu que seu pai estava abençoando Efraim primeiro, Yosef troca as mãos, né? Isso. Aí o Yaakov olha pra ele e fala, não, eu sei, filho, eu tô fazendo certo. Uhum. E ele abençoa dizendo que o mais novo seria maior do que o primeiro. Isso. Explica melhor essa questão aí do Efraim ser maior do que Menashe. Então assim, primeiramente, a gente tem que entender que o que aconteceu com Yaakov depois que ele se encontrou com Yosef é bem importante. O que aconteceu com ele? Ele teve de volta a presença do Espírito de Santidade Divina nele. Uhum. E o Espírito de Santidade Divina é, para os nossos sábios, o Espírito de profecia. Então, todo aquele aspecto que Yaakov teve lá quando ele dormiu na pedra da escada de Yaakov, né? Uhum. Tudo que ele viu, os poderes que ele tinha, psíquicos, e etc. E que ele perdeu durante os 22 anos em que ele ficou sem Yosef em sua vida, lhe fora devolvido no fim da vida. Aquele vigor voltou. Não, mas não apenas o vigor, a espiritualidade, o poder espiritual. Então, ele viu o que a tribo de Efraim seria maior do que a tribo de Menashe. E, de fato, lá na época de Moshe Rabbeinu, quando eles vão se apossarem da terra e dividir a terra, a tribo de Efraim se torna maior que a tribo de Menashe. Bem maior. Sim. Então, por algum motivo, simbólico ou não, que a gente não vai mexer agora, o que eu posso dizer ele viu o futuro. E todas as bênçãos que Yaakov vai trazer para os filhos depois são bênçãos que não são apenas o que ele gostaria que acontecesse. Ele estava prevendo. Mas ele viu o que aconteceria. Então não foi bem uma bênção, né? Ele estava profetizando, no caso. Profetizando. Mas toda bênção é uma profecia, meu filho. Porque quando o pai fala para o filho que isso vai dar certo, ou isso não vai dar, tem dois problemas. Primeiro, o filho não dá ouvido à sabedoria do pai. Né? E ainda sair dizendo, eu vou te provar que vai dar certo. Tem dois problemas contra ele, nesse caso. Se o pai está dizendo aquilo, é porque o pai provavelmente está vendo o que vai acontecer. O outro problema é que toda a bênção de pai e mãe é em si só uma profecia. Você materializa o pensamento em palavra, e a palavra é geração. E geração. Então, assim, a palavra do pai é por si só uma profecia. Agora, existe como não acontecer? Existe. Claro que isso é caso a caso, porque algumas das bênçãos que Yaakov vai dar para os seus filhos não são positivas. Ele vai dizer para Shimon e Levi que a alma dele jamais entrará nos seus empreendimentos. Lá na frente, Levi se tornará a nação sacerdotal. A tribo sacerdotal de Moshe Rabbeinu. Que as pessoas olham, os levitas, né? As pessoas olham com santidade para os levitas, porque eles eram sacerdotes. Mas ninguém nunca provou pensar que o sacerdote não vive de seu próprio dinheiro. Ele vive do dinheiro, da doação dos outros. Ele depende dos outros para existir. E ele retificou o quê? A raiva. Porque a sacerdote não pode ter raiva, né? E ele retificou a raiva se tornando abatedor de animais. Açougueiro. Abatedor de shohet. Então, cada filho de Yaakov tinha características a serem retificadas. Preguiça, vaidade, ira, etc. O desapego, né? De Zebulun, que não parava, cujas naus iam para alto mar, não era estável, era instável, não parava em lugar nenhum.
Então, cada um tinha uma característica, e essas características são descritas nas últimas 12 bênçãos registradas na Torá para as 12 tribos de Israel. E o nosso tempo já estourou. Nossa, Já temos aí 1h10, a gente precisa terminar o nosso estudo. sim. Foi apenas uma pincelada sobre o que a Paraxá nos trouxe. Esse bate-papo foi bem gostoso e eu agradeço a você que esteve com a gente até aqui. E a gente volta semana que vem com o nosso Torah Talk, não é isso? Exatamente, a gente volta então na semana que vem com o Torah Talk da primeira Paraxá de Shemot, Paraxá Isso. Shemot, que vai contar então o início da história de Moshe Rabbeinu, Isso. o nosso grande peregrinador. Uhum. E eu também convido você a não só nos seguir no Spotify, como nós já dissemos na última semana, onde você terá acesso não só ao vídeo, como também ao áudio de todos os nossos podcasts, tanto do Torah Talk, quanto também do Etz Chaim Podcast, que ainda não tem um nome específico, para você poder assistir, e também o nosso TikTok, o Sinagoga Etz Chaim _, e o nosso Instagram, com o mesmo nome, onde você verá os cortes e também alguns estudos esporádicos apenas para o Instagram e para o TikTok, tanto do Rabino tanto do Ravi quanto meus também, para você poder acompanhar e nos seguir lá também. E a gente espera você, então, para daqui a pouco o nosso Kabbalat Shabbat. Nosso Kabbalat Shabbat. Iniciamos. Exatamente. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui. E por enquanto, Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos. E Shabbat, Shalom Mevorach.